A primeira vez que aconteceu, eu tinha 12 anos. Eu senti. Estava na escola e um colega colocou a mão nos meus seios. Eu escutei as risadas. Eu falei com o professor. Ele falou que eu não tinha como saber uma coisa dessas. Como não tinha? Era o meu corpo. Ela tira o óculos. Não acreditaram em mim. Quando eu tinha 16, já tinha acontecido várias vezes dentro de casa. Ele costumava me abraçar demais nas reuniões de família. Eu não gostava, mas minha mãe dizia que era carinho, cuidado. Eu fui crescendo e as coisas pioraram. As mulheres com deficiência são muito mais vulneráveis do que uma mulher sem deficiência, né? Porque elas têm algumas limitações impostas pela deficiência, que é uma característica nossa, né? E a deficiência ela é muito heterogênea, então você tem a visual, a auditiva, a deficiência física, tem mulheres que usam cadeira de rodas, outras que usam andadores, muletas, tem também as deficiências psicossociais e as deficiências intelectuais. Então, muitas vezes, algumas mulheres, por exemplo, com deficiências intelectuais vão ter dificuldade mesmo até de identificar uma violência, de entender, de discernir o que é um afeto, o que é uma violência sexual, né? Então elas ficam muito mais expostas. Joana demorou muito tempo para denunciar a violência que sofria porque, como mulher surda, não teria como ligar para o 180 e mesmo procurando uma delegacia, não havia garantia de conseguir atendimento pela falta de intérpretes de Libras nos equipamentos públicos. Existem ainda muitos problemas de acessibilidade, por exemplo, nas delegacias, não só nas delegacias de atendimento às mulheres, mas as delegacias em geral que podem ser acionadas para uma denúncia, para um boletim de ocorrência de alguma violência sofrida, elas ainda não têm preparo também para receber pessoas com deficiência de uma maneira geral, né? E muito disso passa também pela capacitação do pessoal, né? A gente não encontra funcionários, trabalhadores preparados para se comunicar, por exemplo. A gente precisa ter intérprete de Libras para receber as mulheres surdas. A gente precisa ter material preventivo que seja acessível para as mulheres cegas e com baixa visão. Precisa ter material eletrônico acessível a leitores de tela, materiais impressos em braille e materiais também em linguagem simples, que é muito importante para alguns tipos de deficiências intelectuais, para que essas pessoas tenham acesso à informação, para que elas saibam o que é violência, quais são os tipos de violência, o que fazer em caso de sofrer alguma dessas violências, a quem procurar. A gente percebeu também, né, que os movimentos, né, com as mulheres com deficiência, essas situações, o próprio pessoal que já estão envolvidos com as políticas, né, com as redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, começassem a ouvir mais, a trazer melhor, né, essas pautas das especificidades das mulheres com deficiência, não só as mulheres surdas, mas de uma forma geral, né, as mulheres, por exemplo, com deficiência física, a deficiência visual. Então, assim, no caso das mulheres surdas, muitas estavam relacionadas ainda a essa questão comunicacional, né, a acessibilidade comunicacional. E a violência, né, o principal arma também é essa informação, da onde ela pode ir, né, da onde ela pode ser apoiada, como ela vai denunciar, por exemplo, na justiça, na delegacia, mas principalmente essa rede de apoio também, né, que fazem cursos, fazem informações para essas mulheres com deficiência e acabam não chamando também, não levando essas informações a esse público e sempre param nessa questão da acessibilidade, né? Eu era desprezada pela minha tia, pelas minhas primas e os meus primos. Eles constantemente jogavam na minha cara, porque eu precisava de cuidados.
Tinha vez que eles me ajudavam, mas quando eles queriam e não quando eu realmente necessitava. Chegou ao ponto deles me impedirem até mesmo de tomar banho. Muitas vezes as mulheres também estão nas suas casas dependendo de uma pessoa que é uma cuidadora, que pode ser, muitas vezes acaba sendo uma pessoa da família, e muitas vezes essa pessoa também acaba se tornando uma abusadora de alguma forma, seja por negligência, com cuidados pessoais, seja por apropriação, por exemplo, do benefício de prestação continuada. Existe a violência física também, né? E o abuso psicológico, e a pessoa fica ali sujeita a isso sem também ter autonomia para sair dessa situação, para denunciar, porque muitas vezes ela pode precisar de apoio dessa pessoa, que acaba sendo a pessoa que comete a violência, para poder fazer, por exemplo, uma denúncia. Então é uma situação muito complicada. Porque para eles, para vocês, eu nunca deixei de ser a criança que precisa que um responsável diga o que fazer, para onde ir, o que sentir. Para eles, para vocês, eu nunca vou ser adulta. Mas eu sou. Eu sinto. E eu sei o que eu vivi. Eu acho que é bastante relevante para a gente mudar essa situação, esse caos que nós vivemos, é a gente falar sobre o capacitismo. Não tem como a gente conscientizar a sociedade se a sociedade não conhecer o que é o capacitismo. Então, eu, Débora Prats, conceituo o capacitismo como sendo uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. É esse olhar reducionista que nos coloca em um subterrâneo social. Então, isso que nós temos que combater. Nunca houve uma visão das pessoas com deficiência de forma igualitária, nós sempre somos vistas como inferiores, como incapazes, e isso perpassa todos os ambientes, todas as áreas, né? Seja no trabalho, na escola, né? As pessoas já nos olham como sendo incapazes. Então, para a gente romper com isso, realmente é um trabalho que eu penso que tem que ser muito da estrutura, que a gente tem que ter em vista uma transformação radical mesmo, uma ruptura sistêmica com o sistema econômico vigente, mas, claro, fazer sempre ações educativas. Nós devemos ter campanhas educativas, campanhas de conscientização. Isso sou eu, Débora Prats, que estou falando, que estou inventando? Não. Isso daí é o cumprimento da nossa legislação e está na Convenção de Nova York, também conhecida como Tratado Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, da ONU, e o Brasil é Estado signatário desde 2008. O que nós buscamos queremos através dessas campanhas, é que todos os bens, serviços, produtos sejam feitos com o foco no desenho universal. O que é o desenho universal? O desenho universal justamente é isso, são bens, serviços, produtos que nasçam acessível para todas as pessoas, para todos os corpos que existem neste mundo. Ele começou com agressões, com pequenas violências imperceptíveis. Com o nascimento do nosso filho, então, tudo virou um inferno, né? Ele dizia que o nosso filho era o segundo fardo dele e que por nossa culpa a vida dele nada dava certo, tudo era um problema. E não demorou muito, né, para entrar nas agressões físicas. Eu apanhava por tudo naquela casa era motivo para ele me bater. Atualmente, em relação às redes de proteção do Estado para as mulheres com deficiência, a gente tem alguns dispositivos que já tiveram algum avanço, muito em decorrência também da nossa luta, do movimento social, né, da organização da sociedade civil, e a gente, por exemplo, conquistou em 2019, teve uma mudança na Lei Maria da Penha, que
torna a deficiência um agravante para casos de violência. Então, a pena aumenta quando a mulher tem uma deficiência. É só através da acessibilidade atitudinal que é isso. A acessibilidade é você ter acesso rápido, chegar fácil a algum lugar. Fácil, sem obstáculo em algum lugar. Atitudinal, atitudes. É você ter novas atitudes. É preciso ressignificar o nosso convívio social, como já vem dizendo o nosso sociólogo francês Pierre Bourdieu. É preciso ressignificar o nosso convívio social, porque da forma com que nós estamos deixando pessoas de fora, grupos oprimidos. E aí vem o Boaventura de Souza Santos, ai meu Deus, eu não posso deixar de falar, né, que diz, né? Temos o direito a ser iguais, sempre que as diferenças nos inferiorizam. E temos o direito a ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. E a sociedade vem todo o tempo todo nos descaracterizando. A nossa única forma de existir é através dos nossos corpos. Não há outro jeito de nós estarmos nesse mundo. Então, como assim? A sociedade, ela faz um ideal, só que o ideal de ser humano não existe. As diversidades existem na natureza como elas são, e não como a sociedade as idealizou. Então, é preciso começar o luto, enterrar este ideal, para que esse luto seja passado e depois desse luto, o abraço vai acontecer. Ambos os braços vão para longe, cortou, e agora zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague.